Vamos falar primeiro do jogo, né? Ô, André Ranieri, você chegou a ver o jogo ou não? Sim, acompanhei o jogo, né? Acompanhei o clássico. Bom, falando primeiro do Santos, eu concordo, né, com o que você diz, tá? O São Paulo estava com uma equipe reserva, etc. Apesar que também daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa questão dos jogos do São Paulo fora de casa. Mas o Santos ele foi muito melhor, né? Ele foi muito melhor e isso se refletiu também nos números, porque às vezes a gente vê os números e a partida, os números não refletiram o que foi o jogo. Mas quando você pega 14 finalizações 19 finalizações do Santos contra 4 do São Paulo, aquilo representa, né, o que foi. O São Paulo tentando sempre uma bola longa e o Santos não, tentando ter a bola. E aí você vê que a ideia de jogo do Vojvoda, ela está sendo colocada em prática, né? Então você já vê um time se movimentando muito. Para mim, foi uma das melhores partidas do Roleiser, tá bom? Com a camisa do Santos. Ele foi o cara que se movimentou muito, que não guardava a posição, que dava superioridade numérica. Então quando ele caia pela direita, que foi o que aconteceu no lance do gol, você vê que ele dava superioridade por ali, pela esquerda também, pelo meio. Então assim, você já vê uma diferença gritante do Santos, por exemplo, do Kleber Xavier, para o Santos do Vojvoda, né? O Santos já tem uma cara, tá começando a ter um modelo de jogo. É um time brilhante, etc. Não, nem vai ser até o fim da temporada, porque também nem tem jogadores para isso. Mas você vê que, por exemplo, o Guilherme é um jogador que já ganha confiança. E o próprio Guilherme falou que o melhor momento da carreira dele foi com o Vojvoda. A movimentação no gol do Santos é uma movimentação muito interessante. É uma jogada que começa no campo de defesa, que vai de pé em pé, e o Adonis Frias, que fez a estreia, estreou bem, ele sobe quase como um lateral. Então você vê que não é aquele time de pebolim como era do Kleber Xavier, onde os jogadores eles ficavam muito fixos, né? Então o zagueiro ele vira lateral, o Mike funciona como meia, o Roleiser abre por um lado, faz o cruzamento e o Guilherme sai da ponta e aparece como um centroavante, e isso desestabilizou completamente a defesa do São Paulo. Então assim, pelo menos esses 3 primeiros jogos do Vojvoda, foi a primeira vitória dele, aliás, já mostram que é um Santos completamente diferente. Que independente do Neymar, o Santos, ele provavelmente não vai brigar para fugir do rebaixamento até o final. Provavelmente ele já vai escapar antes, porque pelo menos o futebol dentro de campo tem demonstrado isso. O próprio jogo passado contra o Atlético Mineiro, já deu para perceber que o Santos tem um time. Tá montado o time, ajustou ali algumas peças. Eu até destaquei contra o Atlético Mineiro o próprio Zé Rafael, que já vinha numa crescente. Ele teve um tempo para trabalhar na data FIFA e é um treinador que sabe o que faz. Vojvoda é um bom treinador, tem tudo para... Ele é Voda, né? Ele é Voda. Ele tem tudo para se destacar ainda mais, principalmente pegando um time igual do Santos, que não é um time de todo ruim também, não. Não é esse time que estava aí, uma luta danada para conseguir jogar a bola. Era isso que o Santos estava fazendo. Era chutão, era um time completamente perdido. Tem bons valores, são alguns valores já com uma certa idade, né, com uma idade avançada. Você pega o próprio Mike e o Zé Rafael aí que saíram do Palmeiras, tem o Arão, que a gente não sabe o porquê que ele não tem uma sequência, não consegue jogar, mas é um time bem montado, é um time com valores interessantes e que, encaixadinho, é meio de tabela para cima, não é meio de tabela para baixo como estava sendo, não. Então acho que o Vojvoda vai fazer um bom trabalho no Santos, já começou a fazer esse trabalho e até falei, o ano que vem ali no Paulista, ele tem tudo para figurar lutando ali pelo Campeonato Paulista, até porque provavelmente São Paulo vai estar na Libertadores também o ano que vem, o Palmeiras vai estar na Libertadores ano que vem e vão puxar o freio no começo do Paulista. Então o Santos tem possibilidades aí de crescimento com o Vojvoda. E tem um detalhe importante, que o Santos não está em nenhuma outra competição. Então, vai ter semana cheia sempre. Sempre quando tiver ali rodadas de domingo a domingo, né, com torneios continentais aí no meio da semana, o Santos vai ter tempo cheio aí pro técnico Vojvoda colocar aí aos poucos os seus ensinamentos, aí o seu plano de jogo. Ontem também foi uma questão muito tática também, de marcação pela beirada, com a entrada do Barreal também auxiliando. O Barreal aos poucos vai se ambientando ao técnico Vojvoda. No começo ele perdeu espaço nas primeiras partidas, mas com essa entrada no decorrer do jogo, ontem ele mostrou que pode ser um jogador importante. E também nessas novas peças, porque o torcedor do Santos estava acostumado com um time.
Aí chegam novas peças, 8 novos jogadores. E aí, com esse tempo livre para trabalhar, o Vojvoda vai colocando o seu plano de jogo. Já teve o Adonis Frias, que foi bem na partida. O Zé Rafael, como vocês já citaram, tendo uma outra intensidade, uma minutagem maior como titular nessa equipe do Santos. Mesmo não contando com alguns jogadores de meio campo, ora você tem o Rollheiser, ora não, ora você tem o Barrial ou não, ou com ou sem Neymar, esse time do Santos vai andar e vai ter tempo para preparar a equipe. E o técnico adora isso. Mas aí, acho que até a dúvida do próprio torcedor do Santos. Qual é o time do Santos agora com esses novos reforços? O torcedor também não sabe, vai tendo evolução. Concordo também, e ele inclusive falou disso na entrevista coletiva, o Vojvoda, sobre a evolução da equipe. Começando já com uma cara nova no jogo contra o Atlético Mineiro e agora foi um outro Santos. Mas agora com o Bragantino vai ter um outro grande desafio também, o Vojvoda. E agora sobre a questão, por exemplo, do sistema de jogo que o Vojvoda ele tá utilizando, é um 4-3-3, então ele utilizou 3 meias ontem. Tá bom? O João Schmidt ele vai se fixando aí como titular, que até outro dia era muito criticado, e aí como um pouco mais como meia esquerda praticamente o Zé Rafael, e o Vitor Hugo ele atuou como um meia direita, né? Mas ele se machuca, entra o Barreal também ali como meia, mas com essa característica que o Sgrilis falou de cair mais pelas laterais. Aí o Rollheiser é aquele meia ponta que o Quintino diz que não gosta muito, gosta mais dele pelo meio, só que a movimentação era essa, ele saía da ponta e ia pro meio e deixava o corredor ali pro Mike. Do outro lado o Guilherme chegando como segundo atacante e o Lautaro Dias, tá? Que fez uma boa partida, um jogador assim bastante dedicado taticamente, né? Então, mais uma vez, ele, por exemplo, tem um lance que ele recupera a bola no campo de ataque e quase sai um gol do Santos, que foi a mesma coisa que aconteceu, aquele que ele recupera, toca pro Neymar e o Neymar acaba perdendo no jogo anterior. Isso. Então, assim, o Lautaro... Mas era o sintético, né? Então... Era o sintético. Agora foi o natural, no caso da Vila Belmiro. Então, assim, o Lautaro, ele também vai se mostrando uma peça importante e aparentemente está à frente do Tiquinho, né? Então, o Vojvoda, ele, por mais que ele tenha um sistema bem definido, você vê que quando o Santos tem a bola, os jogadores eles não ficam guardando posição. Eles se movimentam muito, eles trazem uma confusão pro adversário, que foi o que aconteceu aí em relação ao São Paulo. E tem o Bilal para entrar ainda, né? O Bilal tava ontem na Vila, hein? Tava lá? O Bilal tava ontem Na lá. na saída da Vila, o Ademir me mostrou o Bilal no braço do povo. Tava nos mesmo? braços do povo. Tava, é verdade, é sem sacanagem. Ó, Te mostrou. é o Todo Neymar mundo- com problema no reto e o Bilal pra chegar no Santos, hein? Olha, esse final de ano vai ser bom, hein?